Gravando a aula a partir de agora, né? Eu, eu não sei se vai dar para ver tudo que eu planejei hoje. Se der, vai ser legal, porque vocês devem estar vendo aí, né? A gente tem que definir esse campo H, né? Que vai ser o análogo do campo D, que a gente definiu em eletrostática. Falar sobre materiais lineares e os materiais não lineares, que eu já andei prometendo algumas vezes, né, falar um pouco sobre ferromagnetismo e outros fenômenos correlacionados. Se a gente conseguir fazer isso tudo na aula de hoje, é legal, porque é um bloco conjunto, mas é muita coisa. Vamos ver como é que anda. Se não, se a gente conseguir, a gente recupera o nosso atraso. Eu estou com um atraso em relação ao nosso cronograma previsto de meia aula. Se a gente conseguir ver isso tudo na aula de hoje, a gente entra no cronograma previsto. Se não, essa meia aula a gente recupera nas próximas aulas. Vocês devem estar escutando os trovões aqui atrás de mim, né? Então, vamos lá, né? Nas aulas passadas, essas duas aulas passadas, a gente introduziu o magnetismo materiais. A gente viu que a aplicação de um campo magnético externo induz uma magnetização do meu material, magnetização que a gente definiu como um momento de polo magnético por unidade de volume, um M maiúsculo, né? E a razão física, a gente viu a razão física dessa magnetização, a origem física dela, né? Tem duas coisas que acontecem: em todo e qualquer material, o campo magnético aplicado nesse material vai modificar os estados eletrônicos de uma forma tal que isso induz um momento de polo magnético oposto ao campo magnético aplicado nesse material. É o fenômeno que a gente chama de diamagnetismo, acontece em todos os materiais. Em alguns materiais que eu já tenho um momento de polo magnético natural, né, o campo magnético externo vai fazer esses momentos de polo magnético tenderem a se alinhar com o campo externo. Eu digo tender a se alinhar porque tem outras forças, né, as forças atômicas que ligam os átomos no meu material sólido e vão limitar o movimento, a reorientação desses momentos de polo magnéticos naturais, né? Tem a temperatura que perturba essa orientação, mas, de qualquer forma, o campo magnético externo, nesses materiais que já tem um momento de polo magnético natural, já presente lá, né? Nesses materiais, a aplicação do campo magnético externo tende a alinhar esses momentos de polo magnético naturais com o campo externo. Isso é representado, então, como um momento de polo magnético maior na direção do campo magnético externo aplicado. É o fenômeno que a gente chama de paramagnetismo. E está faltando falar desses outros fenômenos aqui, ferromagnetismo e outros fenômenos, né, relacionados, mais exóticos, que são fenômenos que acontecem, têm uma origem basicamente quântica, e a gente fala sobre eles depois, tá? Para não perder muito tempo aqui. A gente viu também, né, como calcular o campo magnético devido à presença dessa magnetização. A magnetização do material gera um campo magnético. O exemplo claro é um ímã permanente natural, né, um típico ímã natural, ímã de geladeira lá. Ele tem um campo magnético que é devido à magnetização do material. Não é associado a uma corrente de cargas livres, né, que é um movimento de cargas livres passando. Ele é associado à magnetização. E a gente viu como, na aula passada, né, a gente viu como calcular esse campo magnético devido à magnetização. A gente fez isso através do potencial vetor. A gente viu que o potencial vetor, né, para um material magnetizado, ele pode ser escrito como uma soma do potencial vetor devido a uma densidade de correntes localizadas JB, mais um potencial vetor devido a uma densidade superficial de correntes ligadas, KB. Né? Essa aqui é uma densidade de corrente volumétrica ligada. Né? A gente viu a interpretação física dessas correntes ligadas, né? A densidade de corrente ligada volumétrica, ela pode ser escrita como o rotacional da magnetização. A gente viu a interpretação física disso, né? É realmente uma corrente, são uma corrente resultante devido a cargas que não saem da posição ali, estão dando voltinhas no mesmo lugar, né? A mesma observação para a densidade de corrente ligada superficial, uma corrente ligada numa superfície,
né? Que pode ser escrito matematicamente como o produto vetorial da magnetização e o vetor unitário normal a essa superfície. Não vou repetir a interpretação física dessas correntes ligadas, né? Isso foi tema da aula passada. Eu não vou resistir aqui a fazer um dos problemas, um dos problemas que eu recomendei para vocês, mas pelo menos alguns desses eu gosto de fazer. Eu queria fazer esse aqui, o 6.7. Acho que a gente consegue fazer ele muito rápido. Por que fazer? Porque é um exemplo de como calcular esse campo magnético associado à magnetização e é uma demonstração de como essas correntes ligadas ajudam a gente a calcular esse campo magnético. A situação do problema 6.7, acho que é o 6.7 nas duas edições, terceira e quarta edição do livro do Griffiths, né? Isso aqui é 6.7 do livro do Griffiths, né? Griffiths. O problema consiste no seguinte, eu tenho um cilindro muito longo, ele tem uma magnetização, cilindro muito longo. Quando fala muito longo, você fala, já posso considerar como infinito, né? Ou, na verdade, significa o seguinte, se eu estiver próximo do cilindro, a uma distância do cilindro, a distância, melhor dizendo, uma distância do eixo do cilindro, que é pequena em comparação com o comprimento do cilindro, eu já posso considerar esse cilindro como infinito. É claro que depende da precisão que eu quero o resultado, né? Mas esse meu cilindro muito longo aqui, ele tem magnetização, ele está magnetizado, mas de uma forma uniforme, magnetização uniforme ao longo do eixo dele. A magnetização é M, né? M vetor, tem módulo M, está na direção Z chapéu. Desenho. Já deixei um cilindro previamente pronto aqui para não apanhar do desenho. Então, vamos deixar aqui. Ó. Essa é a situação, tem um cilindro. Né? Vamos colocar o eixo Z nesse cilindro também. Essa reta. O eixo Z está ao longo do eixo do cilindro, está mais ou menos por aqui, né? Vamos baixar isso tudo aqui. Peguei o conta também. Volta lá para cima. É legal isso, né? Queria poder fazer isso no quadro negro. Quadro negro de verdade. Então, esse aqui é o eixo Z. Ó, né? E eu tenho uma magnetização aqui que é essa. Ela tem o mesmo valor, M grande, em todos os pontos do cilindro e ela está orientada ao longo do eixo Z. Né? Então, vamos representar assim, um M aqui. Mesmo valor em todos os pontos. O que eu quero saber? Eu quero determinar o campo magnético devido a essa magnetização. Não? Então, calcular, esse é o problema. Calcular B, associado a essa magnetização. Não tem corrente livre, né? Não tem movimento de cargas livres em lugar nenhum. Então, todo campo magnético aqui só pode ser resultado dessa magnetização. O problema é fácil, quer ver? Vamos tentar fazer ele usando essas densidades de corrente aqui, correntes ligadas, né? A densidade de corrente ligada volumétrica, que é o rotacional da magnetização, ou seja, são derivadas da magnetização, só que no nosso caso aqui, a magnetização uniforme. Então, todas essas derivadas em relação a qualquer coordenada, zero. Tá? Não tem densidade de corrente volumétrica. Eu vou ter uma densidade de corrente ligada superficial, M produto escalar com N chapéu. Onde é que estão as superfícies nesse meu problema? Né? Eu tenho a superfície curva do cilindro, né, que está aqui, essa superfície do cilindro está aqui. Ok, eu falei que o cilindro é muito longo, então, se eu considerar, não é infinito, não, tem a tampa dele aqui. Não? Posso até colocar por completeza, na tampa e no fundo do cilindro, N normal é o Z chapéu. Não? No fundo lá, também, o vetor unitário normal à superfície, que é a tampa do cilindro lá embaixo, é menos E chapéu nessa superfície de baixo. Essa é a tampa lá embaixo.
Na superfície curva do cilindro, tá? Em todos os pontos dela, se eu usar coordenadas cilíndricas aqui, então o vetor unitário, a superfície, a parte curva da superfície do cilindro, o N chapéu aqui, é o S chapéu, onde S é essa coordenada que me dá a posição, a distância, né, em relação ao eixo do cilindro. Ok? Bom, a magnetização está na direção Z. Opa, escrevi uma coisa errada aqui, mas está certo aqui em cima. A magnetização, a densidade de corrente ligada superficial é a magnetização produto vetorial com N chapéu. Então, mesmo que o cilindro fosse finito, a magnetização estando ao longo da direção Z chapéu produto vetorial com Z chapéu, dá zero. Não, eles são paralelos, o ângulo entre eles é zero. Não, mesma coisa para a tampa, o fundo lá do cilindro. Né? A densidade de corrente ligada para essa superfície aqui, que é o fundo do cilindro, também dá zero. Eu só vou ter densidade de corrente superficial ligada na superfície curva do cilindro, onde o N chapéu é S chapéu. Né? E aqui, o que eu vou ter? Isso aqui vai ser MZ chapéu, que é a magnetização, né? Produto vetorial com S chapéu, que é o vetor unitário normal, a superfície curva do cilindro, em todos os pontos dela. Z chapéu, produto vetorial com S chapéu, né? Regra da mão direita aqui, isso dá o quê? Um vetor que é perpendicular tanto a Z chapéu quanto a S chapéu e está nesse sentido aqui, girando em torno do cilindro, em cada um dos pontos que eu faço esse produto vetorial. É o φ chapéu. Né? Isso aqui dá M φ chapéu. É a densidade corrente ligada. Então, ó, do ponto de vista da corrente ligada, o que eu tenho aqui é um cilindro onde só na superfície dele eu tenho uma corrente na direção circular, né, ao longo da superfície do cilindro. Né? Eu tenho uma corrente aqui em todos os pontos. Não vou bagunçar mais meu desenho, não. Né? Eu tenho uma corrente aqui dando a volta, corrente ligada, dando a volta nesse cilindro. O que é isso? O que é isso? Que objeto que é isso aqui? Isso é um solenoide. Não? Lembra da nossa definição de solenoide? Eu tenho um cilindro no qual eu vou enrolar um fio, ok? Não? Vou enrolar um fio, dando voltinhas com um fio bem fininho, bem próximo um do outro. Não? Tem uma figura de um solenoide aqui, será que eu copio ela? É um solenoide que não é muito bom, mas é um solenoide. Né? Um solenoide aqui. Vou deixar ele pequenininho aqui. É um fio enrolado. Não? Só que no solenoide ideal, essas voltas aqui estão muito próximas uma da outra. Não? Cada volta aqui é um círculo de raio, que é o raio do meu cilindro, que eu não sei quanto que é, acho que não vou precisar desse raio, não. Né? O raio é o raio do cilindro, né? E eu tenho um certo número de voltas por unidade de comprimento. Para um solenoide, a gente calculou o campo magnético, né? Um solenoide que tem uma corrente I passando nele, não vou repetir esse cálculo, esse é o campo magnético do solenoide. O magnético do solenoide, esse a gente já deve saber de cor, né? Um campo magnético importante. É μ0, a constante μ0, vezes o número de voltas por unidade de comprimento que eu tenho, né, no meu solenoide, vezes I. Vamos traduzir isso aqui. Né? μ0, número de voltas por unidade de comprimento, é o número total de voltas do solenoide dividido pelo comprimento total do solenoide, né? E aqui é a corrente que está passando no solenoide. O que é isso aqui? Ó? Se eu tiver um solenoide, né, em que, em vez de fazer o solenoide assim, enrolando um fio, eu podia fazer pegando uma chapa de um material condutor, pego uma chapa de cobre e dobro ela numa forma cilíndrica, né, e dou um jeito de passar uma corrente aqui. Aí eu tenho um solenoide ideal, porque eu tenho corrente em toda a superfície do cilindro, correndo nesse sentido, né, no sentido φ, chapéu,
não tenho nenhum deslocamento de corrente na direção Z chapéu. Essa corrente, isso que está aqui, nessa expressão, peraí, eu não coloquei aqui, né? Falta colocar aqui, isso aqui é um vetor, né? Quando vocês fazem isso na prova, eu fico bravo com vocês. O campo magnético está na direção Z chapéu, né? E isso aqui é dentro do solenoide. Fora do solenoide, o campo é zero. O campo magnético fora do solenoide é zero. Olha só esse termo que está aqui. O número total de voltas vezes I. I é a corrente que passa nesses fios. Eu tenho N grande voltas, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, sei lá, parece umas, sei lá, umas 15 aqui. Então, eu tenho 15 voltas, né? Cada uma delas tem a corrente I. Isso aqui é a corrente total que atravessa, né? Se eu traçar um percurso aqui assim, não, percurso amperiano aqui assim, isso é a corrente total que passa ali, a corrente total que está passando na superfície do solenoide, dividido pelo comprimento dele. Isso aqui é a corrente por unidade de comprimento perpendicular à direção que a corrente está passando. Isso aqui é a densidade de corrente. Isso que está aqui, marcado em vermelho, isso é a densidade superficial de corrente, K. Quer dizer, o campo magnético do solenoide, eu posso escrever ele. Vou espremer tudo isso aqui, tá? Pedindo desculpa para vocês, vou fazer uma ginástica aqui, só para não ter que mudar de slide. Vou passar essa definição de correntes para cá. Começando a gostar dessas aulas remotas, que você pode fazer essas brincadeiras aqui. Eu ganhei espaço no meu quadro, que eu quero deixar tudo nos meus slides. Vou terminar esse problema aqui agora mesmo, né? O que a gente viu ao calcular as densidades de corrente ligadas, volumétrica e superficial, foi que o meu problema, o meu cilindro magnetizado, ele é um solenoide, ele se comporta como um solenoide, onde eu tenho a densidade de corrente, né, ligada, que é KB. O campo magnético do solenoide, que eu estava tentando mostrar aqui para vocês, é que o campo magnético do solenoide, vou fazer mais uma brincadeira aqui, vou tirar esse de fora aqui para fora, não consigo, não. Né? Só vou apagar isso aqui. Né? Esse campo magnético do solenoide pode ser escrito como μ0 a densidade superficial de corrente na superfície do solenoide, e ele está ao longo da direção Z. Isso dentro do solenoide. Fora do solenoide, o campo magnético é zero. Pronto, acabou o meu problema, né? Então, eu sei que o campo magnético associado à magnetização, nesse meu problema aqui, é μ0 vezes a densidade de corrente ligada, a densidade de corrente superficial, que no meu caso é uma corrente ligada KB, né, que a gente calculou aqui, que é M φ chapéu. Né? Mas isso aqui é só o módulo dela, né? Então é M. Isso aqui é só o módulo do K, né? Porque o campo magnético está na direção Z. Pronto, acabou. O campo magnético está na direção Z, né? Dentro do cilindro. Em todos os pontos dentro do cilindro magnetizado, eu tenho um campo magnético. Essa é a resposta do problema. Né? Do lado de fora, B igual a zero, fora do cilindro. Cilindro magnetizado, muito longo, só tem o campo magnético dentro dele. Engraçado, não? Porque o campo magnético está na direção Z, né? Ele é paralelo à magnetização. MZ aqui, né? MZ é a magnetização. Campo B é μ0M. Não vou brincar mais de arrastar as coisas, não. Eu queria colocar isso aqui. Não vou brincar mais de arrastar as coisas. Acabou. Esse é o problema 7, tá? Depois vocês dão uma olhada dele. É um dos problemas recomendados para vocês fazerem. Então, façam de novo. É só isso aí, tá? Porque quando a gente vê alguém fazendo o problema, você fala, muito fácil, assim, não precisa nem fazer de novo, entendi tudo. Sim, mas se você não fizer sozinho depois, né? Você não lembra mais a solução como que é. Então, não deixem de fazer esse problema se é que vocês já não fizeram ele. Bom,
Vamos continuar aqui, né? O que a gente viu, então? A gente viu que no interior de um material magnetizado, né? Acabou o problema, voltando para a matéria aqui. No interior de material magnetizado, eu tenho, além da densidade de corrente magnetizados, vai escrever isso aqui, não? Eu tenho uma densidade de corrente volumétrica de dois tipos. Eu vou ter, dentro do material magnetizado, né? Eu vou ter uma densidade corrente de cargas livres que é associada a um movimento de cargas livres. Eu tenho cargas elétricas que estão em movimento, passam tantas cargas por unidade de tempo, né, através de uma superfície perpendicular à direção de movimento dessas cargas. Isso me dá essa densidade volumétrica de corrente, que eu vou chamar de J livre. Mas eu tenho também a densidade de corrente ligada. Se o material estiver magnetizado, eu vou ter também essa densidade volumétrica de corrente ligada, JB, que depende da magnetização, ela é o rotacional da magnetização. Ou seja, a densidade de corrente total, densidade de corrente volumétrica total, é o J livre, né, J índice L, mais o JB, né, que é, né, J livre mais, olha eu escrevendo a mesma coisa de novo, né, mais rotacional de M. Um parênteses aqui, vocês podem pensar assim, mas e a densidade de corrente ligada superficial? Essa está na superfície do meu material, eu estou olhando para o interior dele, tá? Então, eu estou olhando o que acontece no interior do meu material, assim, do lado de dentro. Eu posso estar raspando a superfície, estou raspando a superfície, mas pelo lado de dentro. Então, a densidade de corrente superficial, ela não entra aqui, é só a densidade de corrente volumétrica que está dentro do meu material. E é essa densidade de corrente total aqui que aparece na lei de Ampère. Na lei de Ampère, que a gente já viu antes, né? Ela me diz que o rotacional do campo magnético ele é μ0 vezes a densidade de corrente volumétrica total. É a densidade de corrente que está dentro do material. Quando a gente falou sobre essa lei aqui, não deduzi ela, não, mas isso aqui é um postulado. Mas quando a gente falou sobre ela, interpretou, eu espero ter deixado claro que isso aqui é a densidade de corrente, né, corrente dentro do material, e a densidade de corrente total. A gente viu que agora nós temos essa densidade de corrente total, eu posso, se eu quiser, tá, dividir ela em dois tipos diferentes. Uma está associada ao movimento de cargas livres, outra está associada ao movimento de cargas que ficam dando voltinhas no mesmo lugar, mas ficam ali naquela mesma região, né, que é a densidade de carga de corrente ligada volumétrica, que é o rotacional de M. Bom, então, a lei de Ampère, eu posso escrever ela, se eu quiser fazer isso, né, como μ0, J livre, mais o rotacional da magnetização. Vocês já devem estar vendo o que eu vou fazer aqui agora, né? Vou deixar o μ0 J livre do lado de cá e vou passar esse μ0 vezes rotacional de M para o lado de lá. Vou ficar aqui, ó, com rotacional de B menos μ0 rotacional de M. Isso aqui é igual a μ0 densidade corrente livre. Vou dividir tudo por μ0. Isso aqui vai ficar o rotacional de B sobre μ0, né? Menos o rotacional de M, que vai ser igual ao μ0 densidade de corrente. Que μ0? Não tem μ0. Dividir tudo por μ0. Não tem μ0 mais do lado de cá, não. Isso aqui é só a densidade de corrente livre. Densidade de corrente volumétrica livre, né?
Rotacional de uma coisa, menos rotacional de outra coisa. Rotacional é uma operação linear, né? Soma de rotacionais é o rotacional da soma. São derivadas, são operações lineares, né? Então, eu posso agrupar esses dois aqui num só. Tá? Vai ficar o rotacional de B sobre μ0 menos M, que é igual a J livre. Vai lá para o próximo slide, espero que vocês lembram. Espero que eu lembre. Né? Vai ficar o rotacional de B sobre μ0 menos M, menos a magnetização. Isso aqui é a densidade de corrente livre. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Todo mundo já sabe o que eu vou fazer. Vou definir um vetor novo, que eu vou chamar de H, que, por definição, é o campo magnético B dividido por μ0 menos a magnetização. Notem, né, que as unidades de H não são as mesmas unidades de B. μ0 tem unidades. Não? As unidades de H são as mesmas unidades da magnetização. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas com essa definição, a lei de Ampère pode ser escrita assim. O rotacional desse novo vetor, do H, é simplesmente a densidade volumétrica de cargas livres. Legal, né? Eu posso chamar isso aqui de lei de Ampère, né? Na presença de magnetização, na presença de materiais. Não? Mas, ó, atenção, tá? Não é uma lei nova. Não é uma lei nova. É só um jeito diferente de escrever a lei de Ampère. Não é uma lei nova. É só um jeito diferente de eu escrever a lei de Ampère. É um jeito conveniente de escrever a lei de Ampère. Não? É um jeito conveniente quando você tem a presença de materiais que apresentam magnetização. Quem quiser continuar escrevendo, não gostei disso, não. Vou continuar escrevendo a lei de Ampère em termos do B mesmo, vou continuar escrevendo a rotacional de B é igual a μ0J. E J é o J total. Tudo bem, pode fazer isso tranquilamente, mas aí você tem que lembrar que J inclui as correntes ligadas, né? Não é só corrente livre, não, inclui as correntes ligadas. Então, ao resolver a lei de Ampère, ao usar a lei de Ampère, você tem que considerar também a presença de cargas ligadas em movimento, né? A presença de correntes ligadas. Esse jeito aqui de escrever, em termos do vetor H, é conveniente, porque aí, para calcular H, você só precisa se preocupar com a densidade de correntes livres. Eu acho assim, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, a vantagem de definir esses vetores novos, né? O análogo do H é o D, né? O vetor D que a gente definiu lá em eletrostática. Propositalmente, na prova, a última prova, a prova 4, também ainda não foi corrigida, né? Eu pedi para vocês calcularem o campo elétrico, né, em várias regiões do material que tinha polarização. E aí era o conveniente, ok, eu dei os passos lá, mas o conveniente era você calcular o D primeiro, porque para calcular o vetor D, você só tinha que olhar para as cargas livres que existiam. E a carga livre que existia era um dado problema. Pum, saiu o D em uma linha, né? Você tinha o vetor D. Com D na mão era fácil calcular o campo elétrico. Se você fosse usar a lei de Gauss original, né, divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga sobre ε0, você tem que lembrar que a densidade de carga envolve a carga livre, estava lá como um dado problema, e as cargas ligadas também. Aí você teria que calcular a densidade de carga ligada, qual que era, antes de poder calcular o campo elétrico. Mas para saber a densidade de carga ligada, você precisava saber o campo elétrico, né? Então fica um pouco mais complicado. Calculando primeiro o vetor D, ficava fácil, não? Que é trivial, só depende de carga livre, ficava fácil calcular o campo elétrico depois, e daí você sabe a densidade de cargas ligadas fácil. Mesma coisa aqui, ó. Para calcular H, você não precisa saber qual que é a densidade de correntes ligadas, não precisa se preocupar com elas. O H só depende das correntes livres, né? Então, falar, eu liguei uma bateria aqui, está passando uma corrente que eu meço aqui no meu amperímetro, é tanto. Tá? Ok, sabe essa corrente? Calcule H. Sabe o H?
calcule o B. Ok, você precisa da magnetização, mas é uma conversa que eu espero chegar ainda hoje. Tá? Então, ó, esse H aí é análogo ao D. Né? Essa lei de Ampère, do jeito que a gente escreveu aqui, é simplesmente um jeito conveniente e muito conveniente de escrever a lei de Ampère quando você tem presença de materiais que têm uma magnetização apreciável. Tá? Se não tiver materiais, aqui a diferença entre H e B é só uma constante. Né? Então, a diferença entre eles é, eu diria, um pouco sutil. Antes da gente prosseguir, né, eu posso passar isso aqui para uma forma integral do mesmo jeito que a gente já fez antes. São as coisas bonitas em física, né? Assim, as coisas são muito parecidas, né? Os métodos matemáticos são os mesmos em problemas diferentes. Isso aqui é um problema diferente, não tem nada a ver com o campo elétrico aqui, né? Mas, do mesmo jeito que eu coloquei a lei de Gauss em forma integral, eu posso colocar a lei de Ampère aqui em forma integral também. O que eu faço? Eu integro os dois lados dessa equação aqui sobre uma superfície qualquer. Tá? Então, eu vou integrar, vou colocar as integrais em cor diferente, para deixar claro que a equação que eu estou integrando é esse aqui, ó, é o rotacional de H. Né? Eu estou integrando isso aqui sobre uma superfície qualquer S. Aqui, né? E a lei de Ampère me diz que isso aqui tem que ser igual, né? Eu tenho que integrar dos dois lados para manter a minha equação. Então, é sobre a mesma superfície. Né? Do lado de cá, eu vou integrar sobre o J livre produto escalar com dA. Né? E aí, o que eu faço? Do lado de cá, eu uso o teorema do rotacional, vou transformar essa integral sobre uma superfície qualquer na integral do vetor H sobre o percurso que é a fronteira dessa superfície. Né? Então, essa integral aqui do lado esquerdo vira uma integral sobre um percurso fechado, é o percurso que define que é a fronteira dessa superfície, né? De H escalar dl. É a circulação do vetor H. E do lado de cá continua essa integral aqui, ó. Não tem constante nenhuma, né? Integral sobre a superfície, né? Sobre a qual eu fiz a integral do lado esquerdo lá, né? De J livre escalar dA. A interpretação física dessa equação, né? É aqui do lado esquerdo, a integral de A escalar dl é a circulação de H, é uma medida do quanto que o vetor H está dando volta, né? Dizendo de uma maneira assim. E do lado direito aqui, o que eu tenho? É a integral da densidade de corrente livre, né? Sobre a superfície, né? Circundada por esse percurso C aqui. A ligação entre o sentido do vetor dl e o sentido do vetor dA é a regra da mão direita. Né? Assim, a matemática aqui está definida baseada nesse sistema. A regra da mão direita que me dá aqui. Se o vetor dl está circulando assim, né? O dA, né? O sentido está no sentido dado pelo meu polegar da mão direita. A interpretação disso aqui, ó, é a quantidade de corrente livre por unidade de área integrada sobre toda a superfície S, sobre toda a área da superfície S. Quer dizer, isso aqui é a corrente livre, é o tanto de cargas livres que passam por unidade de área através da superfície S. Estou chamando corrente livre que corta S. Melhor colocar aspas aqui nesse corta, né? É a corrente que atravessa a superfície S. Se ela atravessa no mesmo sentido do vetor dA, ela é positiva. Se ela atravessa no sentido oposto a dA, né? Se ela está entrando na superfície, assim, entre aspas também, porque a superfície pode ser aberta, né? Se ela está passando no sentido contrário, ela é negativa. Depende do sentido da corrente em relação ao vetor dA. Tá? Análogo ao que a gente já viu antes, né? Para a integral de B escalar dl é igual a corrente total livre ligada, né? Que atravessa a superfície S. Né? Essa daqui, a vantagem é que só depende da corrente livre. Né? Gente, a vantagem desse vetor H é tão grande que ele é muito mais usado, assim, no meu laboratório, é muito mais usado do que o B.
Assim, é tanto que a gente, de uma forma errada, chama o H de campo magnético, e não é, né? Essa é uma confusão grande em física, né? Você fala campo, quando você entrar no laboratório, as pessoas estiverem falando sobre campo magnético, elas, na verdade, estão falando sobre o vetor H, elas não estão falando sobre o B. Por que elas estão falando sobre o H? Por que eu tenho certeza que elas estão falando sobre o H? Porque o H é o campo que é determinado exclusivamente pelas correntes livres. Tá? Corrente livre é o que você controla no laboratório. Né? Você quer criar um campo magnético? O que eu faço? Eu tenho campo magnético no meu laboratório de pesquisa lá. O que eu faço para criar um campo magnético? Vou aplicar um campo magnético nessa amostra aqui. Eu passo uma corrente num solenoide. Não? Passo uma determinada corrente no solenoide e pelo valor da corrente, uma corrente livre, que é essa que eu controlo, né, diretamente, e aí eu falo, tá H lá, estabeleci um campo magnético lá. Não é um campo magnético, eu estabeleci um H. Para eu saber o campo magnético mesmo, né, eu preciso saber também da magnetização presente lá. Então, olha, não é correto chamar H de campo magnético, mas, infelizmente, é o usual no laboratório. A gente tem que tomar cuidado. Eu mesmo faço isso assim, sem pensar, e aí, na hora que você vai colocar as coisas no papel, fazer conta, é que você tem que falar, opa, peraí, aqui, eu estou falando campo magnético, mas isso aqui é H. Isso aqui é H. Né? Mesmo em artigos, você encontra isso, as pessoas falam, o campo magnético aplicado é de tanto. Eles estão falando do H, não é do campo magnético. Tá? Então, e H é diferente de B, né, como eu chamei a atenção lá. Tá? O caso do campo elétrico, né, é exatamente o oposto. Nós definimos o vetor D, falamos, que legal, que o vetor D ele só depende das cargas livres, né? Então ele é mais fácil de calcular. Sim, é verdade, né? A gente viu isso na prova 4. É mais fácil de calcular, é mais tranquilo trabalhar aqui nas contas com ele. Só que se você for no laboratório, escutar as pessoas falando de campo elétrico, elas estão falando de campo elétrico mesmo, elas não estão falando do vetor D, não. Por que é isso? É porque o campo elétrico, raramente alguém faz um campo elétrico pegando cargas livres e colocando em algum ponto do espaço. Né? É difícil fazer isso, você pegar cargas livres e botar elas em determinada posição. Né? Não é assim que a gente aplica campo elétrico no dia a dia. Você fala, ei, mas é isso que você faz no capacitor, professor, não é isso? Não, você não coloca cargas livres na placa do capacitor? Eu não sei quanto de carga que eu pus, não. O que eu faço quando eu carrego o capacitor? Eu aplico uma diferença de potencial entre as placas dele. Não? Vou escrever isso aqui, né? Para aplicar campo magnético, não, vamos voltar atrás aqui. Eu estou querendo falar das vantagens de uma. Aplicar campo magnético, se você quer aplicar um B, criar um B, o que você faz? Você controla as cargas livres. Controla cargas livres, correntes livres. Né? Você liga uma bateria, um solenoide, e isso gera um H. Isso gera um H, não? Que te dá o B. Não? Mas o que você controla mesmo, o que você sabe diretamente pela medida das correntes livres, é o H. Quando você está aplicando um campo elétrico, você não faz isso colocando cargas, você aplica uma diferença potencial. Você estabelece uma diferença de potencial. Não é isso que a gente faz no capacitor. Você coloca uma diferença de potencial entre as placas. Tá bom. O que eu estou fazendo, né? Colocando cargas na placa do capacitor. Só que eu não sei quantas cargas que eu estou colocando, não. Se eu quiser saber quanta carga tem na placa do capacitor, eu tenho que fazer uma conta. Eu tenho que olhar para a capacitância do capacitor, medir a diferença de potencial, é isso que é fácil de medir. Aí eu sei te falar quanta carga tem no meu capacitor. Mas o que eu meço diretamente é V, é a diferença de potencial. Né? E o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então, se você entrar no laboratório, você vai escutar as pessoas falando de campo elétrico, é esse campo elétrico aqui mesmo. E vai escutar as pessoas falando campo magnético, mas o campo magnético que eles estão falando é o H, não é o B. Cuidado com essa confusão, tá? Presta atenção, porque H e B são coisas diferentes. Né? H é diferente de B. A gente viu isso, né? O H
é B sobre μ0 menos a magnetização. Mesmo se a magnetização for zero, o H ainda é diferente de B, né? Ele está dividido por constante μ0. μ0 tem unidades. Vamos olhar as unidades disso aqui, né? As unidades de campo magnético, a gente sabe o que é, né? É o Tesla, né? Estou escrevendo errado, não. Tesla escreve com letra minúscula mesmo. O símbolo, que é o T maiúsculo, né? E o Tesla, em unidades do sistema internacional, força é campo magnético vezes corrente vezes comprimento. Então, o campo magnético Tesla é Newton por ampere por metro. Tá? Mas o Newton não é uma unidade básica, né? Então, quero colocar as três unidades básicas. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? 1 sobre ampere por metro, metro corta com metro. Então, Tesla, traduzindo em unidades básicas, unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, é quilograma por ampere vezes segundo ao quadrado. As unidades do H são as unidades de B dividido pelas unidades de μ0. μ0 tem unidades também, não? Unidades que eu nunca lembro, mas eu posso fazer uma coisa melhor aqui. As unidades de H são as mesmas unidades de magnetização. Para não ter que olhar uma tabela lá, quais são as unidades de μ0, ou fazer umas contas. Posso fazer uma conta aqui, né? Eu sei, campo magnético depende de μ0 sobre 4π, lei de Biot-Savart, né? Campo magnético, blá, blá, blá. Mas, em vez de fazer as contas, vou ter um jeito mais fácil aqui de ver as unidades do H, que têm que ser as mesmas unidades de M, se essa equação aqui está correta, e ela está correta, né? A gente definiu isso aqui agora mesmo. E a unidade de magnetização é trivial, né? É momento de dipolo. Magnetização é momento de dipolo por unidade de volume. O volume, unidades de volume. Então, no Sistema Internacional de Unidades, isso aqui são unidades de momento de dipolo. O momento de dipolo é corrente, né? Que é medida em ampere, vezes área, que é medido em metro quadrado no Sistema Internacional de Unidades. E volume é medido em metros cúbicos. Então, metro quadrado, metro cúbico, sobra metro. Isso aqui é ampere por metro. Essas são as unidades de H, essas são as unidades de B. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois animais diferentes. Ok? Não tem nenhuma semelhança, apesar da gente confundir as duas coisas e chamar H de campo magnético às vezes. Está errado, mas admito que eu mesmo faço isso. Mais uma observação, né? Assim, em geral, o divergente de H é diferente de zero. Não? Por quê? Não? Eu sei que o divergente de H, é só calcular ali, né, usando a definição de H. O divergente de H é o divergente de B sobre μ0, que é simplesmente uma constante, né, menos o divergente de M. Divergente é a operação linear, né, divergente da soma dos divergentes. Né? O divergente de B é zero, mas o divergente da magnetização, em geral, não é zero. Tá? Então, o divergente H é igual a menos o divergente de M, e isso, e muitas vezes, pode não ser zero. Um exemplo claro é um ímã permanente. Né? De novo, volto para um ímã permanente. Um ímã permanente, o rotacional do H é zero. Rotacional de H, voltar no slide anterior, lembra para a nossa lei de Ampère aqui, nessa versão em termos do H? Né? O rotacional de H é a densidade volumétrica de correntes livres. Não? Num ímã permanente, não tem corrente livre, não tem corrente, não tem cargas livres em movimento. Então, isso aqui é zero. Então, o rotacional de H em um ímã permanente é zero. Não? Aí você fala assim, a rotacional de H é zero. Então, será que o H é zero? Não, porque o divergente dele não é diferente de zero. O divergente do H, um ímã permanente, é menos o divergente da magnetização. Fala assim, mas no ímã permanente a magnetização é constante, o divergente então devia ser zero? Não, ela não é constante. Ela é constante
dentro do ímã permanente, como aquele cilindro magnetizado que a gente resolveu ali no problema um pouco mais cedo na aula, né? Dentro do ímã, a magnetização é constante. Lá dentro ela é constante, mas do lado de fora ela é zero. Então, na fronteira ímã exterior do ímã, o divergente de H tem um pulo grande, ele é diferente de zero, tá? Então o H não é zero, né? A gente tem campo magnético, a gente tem H e tem um campo magnético resultante. Muito bem, gente. Falei. Você tem um exemplo do livro interessante, que é o exemplo 6.2. Eu pensei em fazer ele aqui, mas não vou fazer ele, não. É um exemplo, então, ou seja, ele está resolvido lá no livro, tá? De novo, um cilindro só magnetizado, só que a magnetização não é uniforme nesse cilindro. É isso mesmo? Deixa eu ver assim. Não, é um cilindro que tem uma corrente livre, de cargas livres passando nele. Desculpe, o cilindro magnetizado não uniforme eu faço depois, é um outro problema. Esse exemplo 6.2 é um cilindro longo é um fio, né? Com corrente I. Um fio, mas com um diâmetro que não é desprezível, ele tem um raio R. Com corrente I, é uma corrente de cargas livres, né? Corrente livre. Que passa de maneira uniforme por todo o cilindro. E aí, o que você quer fazer é calcular H e B dentro e fora do cilindro. Isso é um problema clássico, né? A parte dele a gente já fez, a parte de fora. Calcular qual que é o campo magnético, calcular qual que é o B fora de um cilindro onde está passando uma corrente I, é calcular o campo magnético devido a um fio, né, retilíneo muito longo, né? Cilindro, fio de forma cilíndrica, não importa, né? Isso a gente calculou, a gente sabe o resultado, né? Mi0 I sobre 2πs, o campo está na direção Phi-Chapelle, está circulando em fora, do lado de fora. Mas acho que a gente nunca calculou o campo magnético dentro do fio. Esse que é interessante nesse problema. Então, vocês podem calcular o campo magnético dentro e fora do fio, e a maneira mais fácil de fazer isso, né, e é por isso que eu queria fazer esse exemplo, mas vou deixar para vocês seguirem ele, a maneira mais fácil de fazer isso é calcular primeiro o vetor H, né, e usando o vetor H você calcula o campo magnético B, tanto dentro quanto fora do fio. Tá? Fora do fio, a gente já sabe, fora do cilindro, né, a gente já sabe o resultado para o campo magnético, qual que deve ser. É uma forma de conferir se você fez o problema certo. Então, lê o enunciado desse exemplo 6.2 e tenta fazer ele, tá? Sem olhar a solução que o livro coloca lá. Mas é claro, se ficar na dúvida, aí você vem e dá uma olhadinha, olha a primeira linha, tenta continuar sozinho. Ok? Em vez de fazer esse exemplo, então, que está lá resolvido, claro, se vocês tiverem dúvidas na solução que é apresentada no livro, a gente conversa a respeito delas, né? Em vez de fazer esse exemplo, eu prefiro fazer um problema aqui. Vou fazer, melhor fazer isso aqui. Eu estava pensando assim, não, vou acelerar a aula aqui para chegar no final da matéria prevista. Não, vamos devagar, né? Vamos fazer um problema, é sempre legal de fazer. Gente, é um dos problemas recomendados também, esse problema 12. Também é o mesmo nas duas edições, 12 na terceira edição, 12 na quarta edição do livro do Griffiths. Vou fazer ele aqui meio rapidamente, mas não falar, não, tranquilo, esse problema, então, menos um que eu tenho que fazer. Não, façam ele também, que é o jeito de aprender. Tá? Esse problema, de novo, mais um cilindro, eu quero calcular o campo magnético, tá? Ele tem uma parte A e uma parte B. Vou fazer só a parte B. A parte A, por quê? Porque ele pede para calcular o campo magnético dentro e fora, tá? Eu falo quais são as partes. Dentro e fora de cilindro longo
dentro e fora de um cilindro longo, pode ser infinito e não muito longo, né? Raio R. E ele está magnetizado, mas a magnetização aqui não é uniforme. Magnetizado com... Eu tenho esse dado da magnetização. A magnetização ela varia com a distância ao eixo do cilindro. É uma constante. Lá no problema, acho que está K, mas eu vou colocar uma outra letra aqui, porque K pode confundir com a densidade de corrente. Eu vou colocar C, tá? É uma constante vezes a distância ao eixo do cilindro. E ela também está na direção Z. Tá? Então, deixa eu copiar esse cilindro aqui, fazer uma figura que ajuda a ver. Então, tem um cilindro assim. Vou aumentar ele um pouco mais. O raio dele é R. Tá? O comprimento é muito grande. Tá? Então, o comprimento tende para infinito. Posso considerar ele como infinito. Ele está magnetizado com uma magnetização M, que está ao longo do eixo Z, e é uma constante vezes a distância ao eixo Z chapéu. Né? C é constante, e essa é a coordenada radial, né? Coordenada, vou colocar distância ao eixo. A coordenada S do sistema de coordenadas cilíndricas é a distância ao eixo do cilindro. O problema tem uma parte A e uma parte B. Em todas as duas, o que você tem que fazer é isso, calcular B dentro e fora do cilindro. Né? Mas na parte A, é calcular usando as correntes ligadas. Você calcula primeiro as correntes ligadas, aí calcula o potencial vetor associado a essas correntes ligadas, né? E aí você acha o campo magnético fazendo o rotacional desse potencial vetor. Né? A parte B que eu quero fazer, então, essa parte A está aí para vocês fazerem, faz parte, né, da matéria desse capítulo. A parte B é calcular usando o vetor H, que a gente acabou de definir aqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou usar a forma integral da lei de Ampère nessa escrita conveniente, em termos do vetor H. Eu vou fazer a integral de H escalar dl ao longo de um percurso fechado que eu preciso escolher ainda. Isso aqui tem que ser igual à densidade de correntes livres, né, que corta e livre que corta a superfície. Vou deixar só em livre, tá bom? Mas é a corrente livre que corta a superfície. Por que eu não vou me preocupar muito? Porque isso aqui vai ser zero, não tem corrente livre. Ah, não, tem uma corrente livre aqui. Ó. Eu falando que era zero. Não? Corrente livre, então vou ter que colocar aqui, né? Que corta S superfície definido por C. Deve ter uma forma matemática mais elegante de escrever isso aqui. C que corta, definido por... Já usei a constante C ali, né? Que corta, definido pelo percurso. Vocês sabem o que eu quero dizer. Corrente livre que corta a superfície. Né? Ok, eu preciso achar um percurso amperiano aqui. E eu preciso calcular dentro e fora do cilindro. O que eu vou fazer? Para calcular fora, não, eu posso pegar um percurso... não, primeiro tem que usar argumentos de simetria aqui. Né? De cara, você vê, a simetria do problema é cilíndrica. A magnetização está ao longo do eixo do cilindro. Tá? Mas ela tem o mesmo valor em todos os pontos à medida que eu vou percorrendo o eixo do cilindro. Desde que eu mantenha a distância ao centro, né, a distância ao eixo, constante.
Nada que muda se eu giro em torno do cilindro ou se eu subo e desço paralelo ao eixo do cilindro, desde que eu mantenha a minha distância ao eixo constante. Estando eu dentro do cilindro ou fora do cilindro, se eu manter S constante, né, eu posso subir e descer, eu posso girar em volta do eixo, a magnetização que eu vejo é sempre a mesma, a paisagem que eu vejo em volta de mim, né, é sempre a mesma. Eu vejo aquele cilindro, tem uma superfície curva aqui, né? Não muda nada, né? Então, a simetria é cilíndrica aqui. O que significa o seguinte, né? O campo H aqui, ele tem que estar na direção Z chapéu, e ele só pode depender de S. Que ele só pode depender de S é por causa da simetria cilíndrica, né? H tem que ser um H que só pode, uma função H que só depende de S. E por que ele tem que estar na direção Z? Porque a corrente, eu coloquei, tem uma magnetização, mas tem corrente livre aqui passando também, né? Eu esqueci de colocar a corrente livre aqui passando. É o mesmo fio lá do exemplo 6.2 que está ali para cima, né? Mas eu tenho essa corrente, vou chamar ela de livre, passando. Já estou misturando os problemas aqui. Esse problema 6.12 não tem corrente, não, né? Eu estou misturando. Está meio... Tá meio que misturado, professor. Eu misturei com o de cima, não tem corrente livre, não. Mas tem que me corrigir aí esta hora. Cilindro longo, não, esse aqui é exemplo 6.2, está certo, não? Esse aqui é isso mesmo. Esse aqui que não tem. Ó. Eu olhei lá em cima e falei, tem corrente livre. Sim, o 6.12 não. Aqui não tem corrente livre, não. Então, aqui era zero mesmo, eu estava fazendo certo. Esse aqui vai ser zero. Então, ok. Tá bom, desculpem por essa aqui. Não tem corrente livre. Tem corrente livre lá em cima, 6.2. Nós temos exemplo 6.2. Nós estamos no problema 6.12. Não tem corrente livre. Só tem magnetização. Então, H escalar dl vai ser sempre zero. Qualquer que seja o percurso que eu escolha, né, a integral de H escalar dl tem que ser zero, porque não tem corrente livre em lugar nenhum. Tá? Bom, mas eu estava argumentando, então, que o H tem que ser uma função só da coordenada S, isso é por causa da simetria cilíndrica do problema, né? Toda e qualquer grandeza física aqui, não é só H, não, qualquer grandeza física nesse problema só pode depender de S, só pode mudar se S muda. Mas por que ele tem que estar na direção Z? Porque a magnetização está na direção Z, né? E o H é proporcional à magnetização. Eu não tenho, então, ele vai ter que estar na direção Z também. Então, sabendo isso, eu posso escolher um percurso amperiano, né, onde o qual vou aplicar essa equação aqui, conveniente, né, que seja fácil fazer integral. Então, eu posso escolher o seguinte, eu posso escolher um percurso amperiano retangular. Vou pegar um retângulo aqui, ó. Não ter que desenhar ele. Um retângulo, já vou pintar ele de verde. Aliás, será que eu consigo chegar tudo isso para o lado de cá? Consigo, que legal. Porque aí eu posso desenhar meu percurso amperiano folgadamente aqui. Ó. Eu vou escolher um percurso amperiano aqui assim, ó. Eu vou colocar ele aqui do lado de fora primeiro. É um retângulo, tá? Que eu vou percorrer assim, ó. Posso percorrer com esse, eu subo aqui, né? O meu DL aqui está assim, ó, DL, estou subindo aqui, aí eu volto aqui perpendicular a Z chapéu, na direção S chapéu, desço aqui e subo aqui, tá? H escalar dl, como o H tem que estar na direção Z chapéu, H escalar dl dá zero aqui nessa parte do percurso e dá zero aqui nessa parte do percurso, tá? Aí eu vou fazer esse lado aqui do meu percurso amperiano tender para infinito. Então, eu faço esse lado aqui tender para infinito. No infinito, o campo magnético aqui, olha eu falando campo magnético, é o H. No infinito, o H tem que tender para zero nessa parte do percurso. Ele está na direção Z, ok? Se tiver algum H, ele está na direção Z, ou para cima ou para baixo,
mas no infinito ele tem que ser zero. Né? Se ele cai para zero no infinito, então é zero a contribuição desse percurso aqui para a integral também. É zero, a integral dá essa parte aqui na integral dá zero, essa parte aqui dá zero, essa parte aqui dá zero. Então, sobra só esse pedaço aqui. Né? Se isso aqui tiver um comprimento, um lado, né? Esse meu retângulo tem lado L. Então, o H escalar dl para esse percurso aqui, H escalar dl para esse percurso fechado, que está aqui, não? Dá zero aqui, zero aqui, zero aqui. Esse lado aqui, né, é o único onde que eu posso ter uma contribuição diferente de zero, ok? Mas esse lado aqui tem comprimento L, o H tem o mesmo valor em todos os pontos, porque todos os pontos aqui estão à mesma distância S do centro, né? E o H só pode variar com S. Então, essa integral, o H pode sair da integral, a integral vai dar só essa altura aqui. Então, vai ficar H vezes L é o resultado dessa integral. Ficou claro, né? Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. Aqui H tem o mesmo valor em todos os pontos e o tamanho desse percurso é L. Né? Então, dá H vezes L. Mas isso tem que ser zero porque as correntes livres são zero. Né? Corrente livre aqui é zero. Né? Então, do lado de fora, H é igual a zero. Se H é igual a zero do lado de fora, campo magnético também é zero, porque a magnetização também é zero. Tá? Então, do lado de fora, tudo é zero. Mas e do lado de dentro? Como é que eu faço para calcular o lado de dentro? Então, acho que eu vou copiar de novo esse cilindro. Vou copiar esse cilindro e levo ele para o slide seguinte. Eu copiei tudo que eu quero. Não, acho que eu marquei, mas não copiei. Ctrl C e levo para cá. Ah, deu certo. Ó, só copiei a figura do problema de novo, mas agora eu quero voltar lá atrás, eu quero copiar esse percurso aqui também. Vou copiar com os DL. Com essas setinhas todas aqui. Vocês dá mais trabalho copiar elas do que escrever lá de novo. Mas agora eu quero colocar esse percurso, não? Eu estou querendo calcular o campo magnético lá dentro. Não é campo magnético, quero calcular o H. Quero calcular o H lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa distância S, vou jogar esse meu percurso amperiano, vamos agrupar essas coisas todas. Agrupar, 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 que aí vira uma coisa só. Assim, ó. Eu já sei que o H é zero aqui do lado de fora. Não, faltou uma setinha, não tem problema, não. Eu já sei que o H é zero, aqui do lado de fora é zero. Né? Eu sei que H escalar dl, né, é igual a corrente livre que corta essa área aqui circundada pelo meu percurso amperiano, não tem corrente livre nenhuma ali, então isso aqui deve dar zero. Eu sei que aqui fora o H é zero. E mais ainda, né? Eu sei que H só pode estar na direção Z-chapéu, então ele é perpendicular a esse lado aqui do percurso amperiano e perpendicular a esse lado aqui também. Então, não tem contribuição para a integral de H escalar dl nessa parte, nem nessa parte, e nem nessa aqui, porque o H é zero lá do lado de fora. De novo, só posso ter contribuição nessa parte aqui, que está a uma distância S, né, do eixo do cilindro. Mas ele tem o mesmo valor em todos os pontos, então a integral dá simplesmente H vezes L. Tá? E isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, de novo, eu tenho que H igual a zero dentro do cilindro. Tá? Mas, então, tanto fora quanto dentro, o H é zero. Mas lá dentro, o M não é zero. Então, eu vou ter um B, não? Como é que é a mesma história? O H é B sobre μ0 menos M. Como H é zero, então, eu vou ter que B vai ser o quê? O M para lá de lá fica μ0 vezes M.
ali dentro do cilindro, né? Qual que é o valor da magnetização nesse ponto a uma distância S? Está ali, o dado do problema, né? Então, o campo magnético dentro, fora a gente já viu que é fora, que é zero, né? Porque não tem magnetização do lado de fora. Vai ser μ0 vezes o valor de m ali, que é a constante C vezes S vezes E chapéu. Pronto. Então, olha, é interessante vocês fazerem esse problema, a parte A e a parte B, né, porque pela parte A, o que vocês vão ter que fazer? O que ele pede fazer? Você vai calcular as correntes ligadas primeiro, você tem a magnetização, então trivial calcular as correntes ligadas, né, densidade de corrente ligada volumétrica, densidade de corrente superficial. Com essas correntes ligadas, você calcula o potencial A, né, associado, potencial magnético, potencial vetor A, associado a essas correntes ligadas, potencial vetor total é a soma desses dois, o das correntes ligadas, superficial e volumétrica, né? Com esse potencial A, você calcula o campo magnético B. Tá? Isso vai dar um certo trabalhinho, tá? Mas dá para fazer sem problema nenhum. Usando a lei de Ampère, você chega nesse resultado muito mais rápido, de uma forma muito mais direta. O campo magnético é zero do lado de fora e tem esse valor aqui do lado de dentro. Ele varia com a distância ao eixo do cilindro. Ok, eu embolei um pouquinho para fazer aqui, né? Porque misturei, comecei a misturar os problemas, mas tudo bem. Ele é rápido de fazer. Ó, saiu aqui em 2 slides, né? O vetor A ia precisar, acho que, de uns 4 slides para fazer. Não, nem 2 slides, meio slide aqui, mais meio slide aqui, porque eu deixei bastante espaçado. Muito bem, mas vamos seguir com a matéria. Né? Tem uma coisa que a gente sempre faz quando a gente define uma nova grandeza física, um novo campo vetorial, né? Campo elétrico, D, né? Campo magnético, e agora definimos o H. O que é essa coisa que a gente sempre faz? A gente olha as condições de fronteira, né? Como que essa grandeza muda quando você atravessa a fronteira entre dois meios diferentes, entre ar e vácuo, entre ar e um plástico, entre ferro e cobre, sei lá. Não? Por que a gente faz isso? Porque para resolver os nossos problemas completamente, né, a gente precisa não só das equações, mas também das condições de fronteiras, qual que é o valor desses campos na fronteira. Se você tem a superfície de separação entre dois meios, você sabe como que o campo muda ao atravessar a superfície, às vezes você já resolve o problema só usando essa condição. Né? Então, é a mesma coisa de antes, tá, gente? Vou só dar um esquema do como que a gente acha as condições de fronteira. O problema é o seguinte, eu tenho aqui um meio 1, né? Eu tenho um material qualquer, pode ser cobre, por exemplo. Aqui eu tenho um meio 2, pode ser aço. Né? No lado de cima, meio 1, eu tenho um certo vetor H. É o H1, H no meio 1. No lado de baixo, eu tenho um outro H, um princípio diferente, né? É um H2, né? Um outro vetor, outra magnitude, outra direção e sentido. A minha superfície pode estar magnetizada ou não, e eu tenho, nessa superfície de separação, eu posso ter uma densidade de cargas, uma densidade de corrente superficial livre. Tá? Posso ter aqui sei lá, um K livre na superfície. Pode ser que seja zero, mas pode ser que seja diferente de zero. Eu quero achar como que o campo H muda ao passar de uma superfície para outra. É fácil a gente achar as condições para como muda a componente do campo H perpendicular à superfície, né? O H, produto escalar com N chapéu, que é anormal à superfície, em cima e embaixo, como que o de cima se relaciona com o de baixo, e também saber como que o H paralelo à superfície muda, qual que é a diferença na componente de H paralelo à superfície quando eu passo do meio 1 para o meio 2. Para fazer isso, eu tenho que calcular o valor
dessas componentes perpendicular à superfície, paralela à superfície, imediatamente acima da superfície e imediatamente abaixo da superfície. O jeito de fazer isso é usando as equações que a gente tem para isso aqui, né? O divergente de H, você usa o divergente de H ser igual a menos o divergente de M, né? O H depende da magnetização M e depende do campo magnético B, né? Mas o divergente de B é sempre zero. Então, já levei direto para isso aqui. Isso aqui eu passo isso aqui para a forma integral, né? Integrando dos dois lados sobre uma superfície qualquer. Isso me diz que a integral sobre uma superfície fechada, né? S de H escalar dA, eu uso o teorema do divergente dos dois lados, né? Integro sobre um volume, né? E uso o teorema do divergente, caio na integral sobre uma superfície fechada. Isso aqui vai ser menos a integral de M escalar dA, né? Sobre essa mesma superfície fechada. Aí você escolhe uma superfície fechada que está beirando a fronteira em cima, beirando a fronteira embaixo, ela atravessa a fronteira. É a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Então, tem um dA em cima que está para cima, né? Embaixo, o dA está apontando para baixo. Esse lado aqui eu faço tender para zero, exatamente eu faço ele ser um epsilon que tende para zero, exatamente que eu quero pegar as componentes do H exatamente em cima ou abaixo, né? Então, isso aqui vai me pescar como o dA em cima está perpendicular à superfície, o dA embaixo está perpendicular à superfície, isso aqui vai pescar para mim as componentes do vetor H perpendiculares à superfície. E o que a gente acha, então, vou deixar para vocês fazerem isso, tá? É análogo que a gente já fez antes para os outros vetores. Isso aqui me diz que a diferença entre as componentes de H perpendiculares à superfície é igual a menos a diferença entre as componentes da magnetização perpendiculares à superfície. Vou deixar o menos do lado de fora do parênteses para deixar isso aqui claro. Para achar as componentes paralelas à superfície, você usa a lei de Ampère que a gente viu hoje na forma de H, né? O rotacional de H é igual ao J livre. Na forma integral, isso aqui me diz que a integral de H escalar dl sobre um percurso fechado é igual à corrente livre que cruza aquela e que corta a superfície, né, circundada por esse percurso fechado aqui. Aí, o que eu escolho como percurso fechado? Eu escolho um retângulozinho com lados paralelos à fronteira, percorro ele dl para cima lá, voltando ali embaixo, faço esse lado do percurso ser infinitesimalmente pequeno, né, porque eu quero a componente do H paralela à superfície imediatamente acima, como que elas relacionam com a componente do H imediatamente para abaixo da superfície, né, paralela à superfície. A corrente que corta vai depender dessa densidade de corrente livre, né? Vai ser esse K livre vezes esse comprimento aqui do retângulo L. Estou só falando em palavras que a gente já fez isso antes, né? Isso aqui, na verdade, vou colocar aqui, ó, o H1 paralelo menos o H2 paralelo, é um menos o outro, porque em cima passa de um jeito, embaixo passa voltando, né? Vezes o comprimento L aqui, isso aqui vai ser o K livre vezes o comprimento L. Né? A conclusão é que a diferença entre as componentes de H paralelas à superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2, né? Eu posso escrever isso de uma forma sintética, assim, ó, é o K livre produto vetorial com vetor unitário normal à superfície. Tá? E eu vou colocar um sinal de vetor aqui. Ó. Vamos saber. Essa aqui é uma direção específica do H, né? A direção do H, que é perpendicular à direção de K livre, né? E está paralela à superfície.
Então, é uma direção específica do H, ela não é qualquer direção paralela à superfície, não. Não, a direção da densidade de correntes livres quebra a simetria no plano, estabelecendo uma direção diferente das outras. Tá? Ok, vai dar tempo da gente falar sobre meios lineares aqui, eu acho. Né? Pelo menos isso. Então, as condições de fronteira eu deixei para vocês, vocês estabelecerem, né, confirmarem aquelas condições lá. Quero falar sobre os meios materiais, né? Meios lineares. Por que a gente tem que falar isso? Porque, olha aqui, assim, eu falei, a gente sabe como calcular o campo magnético, como calcular o vetor H, né? Desde que você saiba a magnetização. Mas, assim, se eu aplicar um campo magnético, não, se eu estabelecer um H em cima de um determinado material, como que ele responde a esse campo magnético externo? Qual é a magnetização que aparece nele? Não, depende se ele é diamagnético ou paramagnético, né? Vai aparecer magnetização para um lado e do outro. Ok, assim, mas você está me falando da direção da magnetização, e uns materiais vai ser para o mesmo lado, outros do campo magnético externo, outros materiais vai ser para o lado oposto, mas qual que é o módulo? Assim, qual que é o valor dessa magnetização? Bom, gente, isso aí é um dado experimental. Né? É claro, você pode calcular, isso aí é física de materiais. Né? Se você quiser saber isso a partir do nada, você tem que pegar o material, então aqui esse material, assim, tem átomo aqui, tem átomo ali, esse átomo desse jeito, esse átomo daquele jeito. Uso física quântica, a princípio dá para a gente calcular qual vai ser a resposta magnética daquele material. Na prática, é muito difícil, né, fazer esse cálculo de uma forma exata. Mas a natureza é boazinha com a gente. Grande parte dos materiais, grande parte mesmo, a imensa maioria dos materiais, ela responde à aplicação de um campo magnético externo, né? Ela responde de uma forma linear, ela responde linearmente. Ou seja, a magnetização M que aparece no material, quando eu aplico um campo magnético nele, é proporcional a esse campo magnético. Vou escrever isso aqui primeiro. É proporcional ao campo magnético externo aplicado. Agora, é mais fácil a gente expressar essa relação, mais conveniente, em termos do vetor H. Em termos do H, vocês já vão ver por quê. Em termos de H, a gente pode escrever que a magnetização que aparece em um material, um desses materiais que tem um comportamento linear, é uma constante, que eu vou chamar de Xi índice M, uma constante que depende do material, vezes o campo H. É conveniente definir essa constante de proporcionalidade usando o vetor H, ao invés de usar o B. Vocês já vão ver por quê. Essa constante Xi M é chamada de Vou ter que escrever em latiforme. Um desses nomes compridos, não, maldade. Susceptibilidade magnética. É o análogo da susceptibilidade elétrica que a gente já encontrou antes, que me dizia qual que é a polarização que aparece no material linear quando eu aplico um campo elétrico nela. Só que lá a gente definiu a susceptibilidade elétrica em termos do campo elétrico. Aqui a gente define a susceptibilidade magnética em termos do H. Já falei antes, né? Assim, no dia a dia, os vetores que são úteis são o E, campo elétrico, e o H, né? Erroneamente chamado às vezes de campo magnético. Essa susceptibilidade magnética, ela é adimensional, né? A gente não viu antes que o H e M têm a mesma unidade? Não? O H é B dividido por μ0 menos M. Então, H e M têm as mesmas unidades, qualquer sistema de unidades, que se M, então, é adimensional. Essa é a vantagem, né, de definir a susceptibilidade magnética em termos do H, ao invés de termos de B, porque aí ela fica uma constante, né, que é característica de cada material e tem as mesmas, assim, não tem unidade, né, é a mesma em qualquer sistema de unidades. Mas uma coisa interessante é esse Xi M, ele é muito pequeno.
é um número puro, não tem unidades, mas, em geral, é da ordem 10 a menos 5, 10 a menos 4. O que significa isso? Significa que a magnetização, o módulo da magnetização, né, em geral, é muito menor do que o módulo do vetor H que você aplicou no meu material. Tá? Ou seja, fenômenos de magnetização são pequenos nesse sentido. Né? Isso vale para materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Materiais paramagnéticos e diamagnéticos. São os únicos que a gente conhece, são os que a gente conhece mais. Né? A gente já foi apresentado, entende alguma coisa sobre a origem física da magnetização nesses materiais. É para sublinhar, não é para riscar, não. Ok? Para vocês terem uma ideia assim, mais concreta do que estou falando, eu vou copiar a tabela que tem aqui no livro. No livro tem uma tabela dando o valor da suscetibilidade magnética para alguns materiais. É legal ver dados reais. Né? Essa tabela aqui, ó. Na coluna da esquerda eu tenho materiais diamagnéticos, na coluna da direita eu tenho materiais paramagnéticos. Ó, primeiro, olha aqui, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 8, né? 10 a menos 9, né? Que eu tenho 10 a menos 6, 10 a menos 5. Né? Tem um 10 a menos 1 aqui, né? Que é o gadolínio. O gadolínio é um bicho esquisito, depois a gente fala mais sobre ele. Mas, assim, são números pequenos, tá? Em geral, assim, mas não é muito claro, né? A magnetização devido ao paramagnetismo é maior do que a devida ao diamagnetismo. Nesses materiais aqui, que eu estou chamando de paramagnéticos, lembra que eles apresentam um diamagnetismo também, mas é menor ainda do que isso aqui, tá? O paramagnetismo domina, ok? Bom, tudo isso aí, assim, eu falei que são constantes, mas não são, né? Depende do material, são valores para uma atmosfera em 20 graus Celsius. Né? Esses valores dependem da temperatura, dependem da pressão, então não são bem constantes, não. Tá? Bom, para terminar a aula, então, tá? Vamos definir uma coisa aqui. Né? A gente sabe, a gente definiu hoje aqui o vetor H como sendo B, campo magnético, sobre μ0, menos a magnetização M. Tá? Então, olha, eu posso escrever, em termos do campo magnético, vou escrever o campo magnético B, né? Ele vai ser o quê? Vai ser μ0, passo o M para o lado de lá, fica H mais M do lado de lá e multiplico tudo por μ0. Né? Vai ser μ0 que multiplica H mais M. Mas aí a gente viu que a magnetização, né? Se eu definir a susceptibilidade, a magnetização é a susceptibilidade, esses números pequitinhos aqui, né? Vezes o H. Então, posso substituir aqui nessa equação a magnetização por m vezes H. Então, o campo magnético vai ser μ0, H, mais a susceptibilidade magnética vezes o H de novo. Vetor, vetor. Né? Então, vamos tirar o H para o lado de fora. Vou ficar aqui. O campo magnético B é igual a μ0, que multiplica 1 mais m vezes o H. Aqui eu tenho uma relação entre campo magnético e vetor H, né? Que, conhecido o material, eu conheço, sabendo qual material estou falando, eu sei qual que é a susceptibilidade magnética dele. Não? Pronto, eu tenho uma relação direta entre B e H para aquele material. Tá? Vou definir, mais uma coisa, vou definir a permeabilidade magnética como sendo essa constante que está aqui, ó, μ0, que multiplica 1 mais a susceptibilidade magnética. Né? Então, com essa definição, eu posso escrever que o campo magnético B é essa permeabilidade magnética vezes o H. Isso tudo vale para materiais lineares, né? Que é a imensa maioria dos materiais que a gente conhece. Tá? Materiais lineares.
Bom, eu não coloquei o nome disso aqui. Isso aqui chama-se permeabilidade magnética, né? Eu vou colocar no outro slide. Permeabilidade magnética. E a gente aproveita e escreve de novo. Por definição, é o Mi, que é μ0 vezes 1 mais a susceptibilidade magnética Cm. É um determinado valor característico para cada material, né? Já vimos por que o μ0 é chamado de permeabilidade magnética do vácuo, né? Se eu estiver no vácuo, a susceptibilidade magnética do vácuo é zero. Então, no vácuo, esse μ, permeabilidade magnética, é igual a μ0. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Tá? Para meios lineares, então, né, você tem que B é igual a μ vezes H, ou seja, o campo magnético é proporcional ao vetor H. Como também a gente viu daquela tabela ali atrás, né, a gente viu que o Cm é muito menor do que 1, não? Isso implica que, em geral, a não ser que você esteja preocupado com muita precisão ou está procurando mesmo efeitos magnéticos, né? Você está preocupada com os efeitos magnéticos, mas, em geral, não? Olha só, e esse número aqui, susceptibilidade magnética, é muito menor do que 1. Então, o μ é aproximadamente igual a μ0. Grande parte dos problemas, o campo magnético é simplesmente essa constante μ0 vezes H, independente do material que você está olhando. A não ser que você esteja assim, realmente buscando, você está querendo estudar o magnetismo daqueles materiais mesmo, você está preocupado com a precisão muito grande, da ordem de 10 a menos 5, aí você tem que levar em conta a diferença entre a permeabilidade magnética do material e a permeabilidade magnética do vácuo, que é um número da ordem aí de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Né? Bom, gente, isso tudo vale, né, para materiais diamagnéticos e paramagnéticos. Né? Paramagnéticos. Vamos olhar a tabela lá de novo, né? Olha só, os materiais diamagnéticos, a susceptibilidade é negativa. Tá? Esqueci de chamar a atenção isso quando a gente olhou para a tabela. Diamagnéticos, susceptibilidade magnética negativa. Né? O M aparece na direção oposta ao H. Ok? Nos materiais paramagnéticos, ela é positiva. A magnetização está na mesma direção do vetor H. Tá? Que é o que a gente sabe de paramagnetismo e diamagnetismo. Né? Uma magnetização aparece na direção oposta do campo aplicado, a outra na mesma direção do campo aplicado. E a gente sabe a origem física, né? Em linhas gerais, para isso aí. Eu vou terminar só chamando isso. Diamagnetismo é um efeito muito, muito fraco, né? Mas você pode usar ele para fazer coisas interessantes. E tem uma coisa legal que já foi feito por um amigo meu, que é prêmio Nobel. Eu sou amigo de um prêmio Nobel. Hein? Se você tem um campo magnético muito forte, né? Se você tem um campo magnético muito intenso, estou falando campo magnético mesmo, pode ser o B, pode ser o H, são proporcionais, tá? Tanto faz. Campo magnético intenso, com um gradiente de campo grande, ou seja, o campo varia muito ao longo de uma determinada, com grande gradiente, o campo varia muito ao longo de uma determinada direção. Então, isso leva a uma força magnética sobre um objeto diamagnético, essa força magnética é na direção oposta a do campo magnético aplicado. Você pode colocar na direção oposta à da força da gravidade. Então, isso pode ser usado para você fazer levitação de qualquer objeto, porque
qualquer objeto tem diamagnetismo. Então, você pode fazer ele flutuar, né, num campo magnético intenso com um gradiente de campo grande. Né? Então, esse cara, é um russo, né, ele mora na Inglaterra, morou muitos anos na Inglaterra. A gente trabalhou no mesmo laboratório um bom tempo. O André Geim, que ganhou o Prêmio Nobel de 2010, acho que de 2010, antes de ganhar o Prêmio Nobel, ele tinha ganho o Prêmio Ig Nobel. Então, ele tem os prêmios Nobel e Ig Nobel. O Prêmio Ig Nobel é dado por uma pesquisa científica que é uma pesquisa cientificamente correta, mas que é uma coisa assim, esquisita. Esquisita no sentido assim, já teve prêmio Ig Nobel para quem explicou como se formam as bolhas num copo de cerveja, né? E o André ganhou o prêmio Ig Nobel por demonstrar que você pode usar o diamagnetismo para levitar um sapo. Então, ele pegou um sapinho e fez ele levitar num campo magnético grande. Tem um vídeo na internet, vocês podem procurar aí, André Geim, levitação sapo, vocês devem achar esse vídeo do sapinho flutuando no campo magnético. Depois ele Ele mostra. ganhou depois com o grafeno, né? Ele ganhou o prêmio Nobel pelo grafeno. O prêmio Nobel foi pelo grafeno. Não é a descoberta do grafeno, que o grafeno, na verdade, se eu falar isso com ele, já falei isso com ele fica furioso. Mas o grafeno já era conhecido. Mas o que ele fez, que é muito importante, né, ele demonstrou que o grafeno servia para alguma coisa. O prêmio Ig Nobel ele ganhou por mostrar que ele podia levitar sapos. Então, ele ganhou o prêmio Ig Nobel por fazer levitação de sapos em um campo magnético. A explicação, na verdade, que eu falei aqui, né, desse gradiente campo grande, aparece uma força, assim, a explicação simples é essa mesmo, mas mostrar isso matematicamente é complicado. Ele tem um artigo depois com um inglês, ele naturalizou inglês agora, é russo, mas naturalizou inglês. Ele tem um artigo com outro inglês explicando direitinho esse fenômeno de levitação. Mas é divertido. Se vocês procurarem na internet, vocês acham. Talvez tenham que procurar em inglês. Frog Levitation. Né? Procura Frog Levitation, com certeza vai cair nele. Frog Levitation. Ele levitou não só sapos, não, tá? Mas tinha, eu lembro dele, ele fez isso, ele me mostrou lá levitando morangos, mas tem vinho, gotas de vinho, qualquer coisa você pode levitar num campo magnético assim. Na hora que vocês estiverem aí querendo se divertir um pouco, descansar a cabeça, é uma coisa interessante para ver. Bom, gente, como eu já tinha previsto lá, não deu tempo para chegar no ferromagnetismo, ou seja, a gente ficou aqui nos materiais lineares. Então, está faltando falar dos materiais não lineares, que são importantes quando você está falando de magnetismo, né? Porque a gente viu que são lineares, os efeitos são fracos. Materiais lineares, diamagnéticos, paramagnéticos, a magnetização é muito pequena, né, comparada com o vetor H aplicado neles. Mas nos materiais não lineares, não, a magnetização pode ser várias ordens de grandeza maior do que o campo H aplicado neles. E eles têm um comportamento interessante do ponto de vista científico e extremamente importante do ponto de vista tecnológico. Né? Mas isso a gente vê, então, na primeira parte da aula que vem, e a gente já entra no nosso tópico final, que é de eletrodinâmica. A gente vai botar os campos elétricos e magnéticos para variar no tempo. Tá? E também na aula que vem, né, na próxima terça-feira, eu apresento para vocês a quinta prova. E, com um pouquinho só de sorte, apresento também as notas das provas 3 e 4, tá vendo? De todo mundo. Ok, gente? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta premente aí? Não, aqui não. Eu vou precisar mesmo fazer os exercícios aqui para ver se tem alguma coisa. Ó, gente, a responsabilidade está com vocês para aí, essa né? prova, né? É a quinta prova agora. Isso.
eu espero que a pressão não seja só de prova. Eu estou usando as provas como uma forma de aprendizagem também, pelo menos do meu ponto de vista. Assim, eu estou dando problemas que eu acho que vão ajudar a entender o conteúdo, o espírito das coisas, digamos assim, né? Porque, como é uma prova, você tem que fazer ela direitinho, bonitinho, então você tem que pensar direitinho. Então, eu escolho alguns problemas que eu acho que vão ajudar nesse sentido. Mas é claro que assim, não são provas difíceis de fazer como era no esquema tradicional, né? Em que você senta na sala de aula, tem 1h30 para fazer esse problema aqui, com o professor olhando com uma cara de malvado em cima, né? Usando óculos escuros para não deixar ele ver para onde você está olhando, você desesperado, lá, meu Deus, tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora. Então, as provas têm tempo para fazer, que é para vocês terem tempo para pensar, ter tempo para discutir, ter tempo de entender o problema, a física associada a ele. Mas isso aí envolve uma responsabilidade muito grande de vocês, né? Assim, vocês estão aqui para aprender, né? Vocês não estão aqui para se enganar a si próprios e não, só quero passar e azar. Depois do diploma, eu vou jogar ele fora e vou fazer outra coisa na vida, criar galinhas. Pode ser, mas então vamos criar galinhas de uma vez, para que o diploma? 3 coisas então, professor. Primeiro, que prova, pelo menos assim, o nervosismo abaixa um pouco, né? A gente fica muito nervoso na hora da prova. Eu, por exemplo, eu fico muito nervoso na hora da prova. É um momento de muita tensão, né? Demorar tanto para fazer física, formar em física e depois jogar o diploma fora é desperdício, sinceramente. E terceiro é sobre a prova passada mesmo. Eu acabei associando muito, eu não sei se foi disso que foi retirado, mas eu lembrei na hora do exercício em sala de aula mesmo de laboratório. Aquilo dali é uma bobina de Helmholtz, né? Isso, É, exatamente. eu lembrei disso na hora, eu falei, caraca, e aí, assim, me lembrou tudo na hora da aula. Aí que eu fui simplesmente debulhando a questão inteira, foi nisso. Só que ela Legal. estava em pé, ao invés de estar tradicionalmente horizontal, como está no laboratório. Sim, eu virei ela 180 graus. Eu virei ela 90 graus. Assim. Eu pensei em falar, é uma bobina de Helmholtz, mas aí acho que eu falo, não, mas vai ser mais legal se vocês descobrirem que aquilo é uma bobina de Helmholtz. Nossa, na hora eu fiquei até feliz. Né? Eu acho que eu até coloquei isso na prova. Eu falei, nossa, eu já peguei a sacada e fui. Tem uma segunda parte que depois eu tirei da prova, senão ia ficar muito complicado, mas tem uma segunda parte daquele problema da prova. Se vocês quiserem fazer agora, é interessante. Assim, você pode calcular as derivadas do campo magnético em relação a Z, em relação à distância, ao centro. Né? Calcula a derivada primeira, a derivada segunda, calculada no centro das duas bobinas, vai ver que todas essas derivadas são zero. O que significa que o campo ali é um ponto É em que o constante. campo magnético é constante. Né? Nossa, isso daí é Então, bacana demais. isso é legal, isso é legal. Bom, legal, legal que você percebeu isso. Espero que mais gente tenha percebido, senão está o anúncio aqui. A prova 4 era a bobina de Helmholtz, né? Calcular qual que é o campo magnético no centro de uma bobina de Helmholtz. Legal. Ok, então, gente. Então, vamos ficar por aí. Bom final de tarde para vocês, bom fim de semana, bom trabalho e até terça-feira que vem. Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem. Ok, professor. Obrigado. Valeu, professor. Até mais, professor. Obrigado. Até mais. Obrigado.